Boa noite. O prefeito afastado de Limeira, Silvio Félix, pode ser cassado ainda hoje, durante a sessão de julgamento que está acontecendo desde hoje à tarde na Câmara da cidade. Quem acompanha os trabalhos é a repórter Carla Ramil. Carla, boa noite. Qual é a expectativa? O resultado deve sair esta noite ou a sessão pode continuar amanhã? Boa noite, Sena. Boa noite a todos que assistem ao Brasil Urgente. Olha, Sena, a expectativa é de que não seja votada hoje a cassação ou não do prefeito Silvio Félix. Faltou energia aqui na Câmara Municipal, a leitura do relatório ficou suspensa durante 1h30, quase 2 horas. Então, provavelmente, a decisão, a votação da cassação ou não do prefeito afastado Silvio Félix deve sair só amanhã. E ontem, vereadores aqui da cidade de Limeira foram chamados para prestar depoimentos para o Ministério Público, promotores do Ministério Público, sobre suposta compra de votos para favorecer o prefeito afastado aqui da cidade. Os 14 vereadores chegaram pouco antes do horário marcado para o começo dos depoimentos. Alguns deles estavam acompanhados de advogados. Os integrantes do Poder Legislativo foram intimados a prestar esclarecimentos depois de denúncias recebidas pelo Ministério Público sobre suposta compra de votos para favorecer o prefeito afastado da cidade, Silvio Félix, no processo de cassação do mandato. As quantias que poderiam ter sido pagas aos vereadores iriam de 1 a 3 milhões de reais. Servidores públicos procuraram os promotores na última sexta-feira e os nomes de 3 vereadores que teriam recebido propina para blindar o prefeito no processo de cassação, que começa nesta quinta-feira, foram citados: Almir Pedro dos Santos, do PSDB, Antônio Braz do Nascimento, conhecido como Piuí, do PDT, e a delegada Nilce Segala, do PTB. Todos integrantes da comissão processante aberta para investigar supostas fraudes na prefeitura cometidas por familiares e pessoas ligadas a Silvio Félix. De acordo com o MP, o valor dos prejuízos aos cofres públicos podem ultrapassar os 20 milhões de reais. Há boatos nos corredores de que há vereadores recebendo propina, vantagem indevida, para poder mudar voto, para poder votar em defesa de Silvio Félix da Silva. Mas isso tudo em teores de boatos. Todos os suspeitos negaram estar envolvidos no esquema. Apenas Almir não soube o que responder à imprensa. A gente precisa ir, a gente tem um compromisso. Na semana passada, mesmo diante das evidências apresentadas pelo Ministério Público, os integrantes da CP decidiram absolver o prefeito Silvio Félix. Os depoimentos duraram mais de 4 horas. Os 14 vereadores do município foram ouvidos. Segundo os promotores do Ministério Público, os integrantes do Poder Legislativo afirmaram terem ouvido conversas sobre pagamento de propina, mas negaram ter participação no esquema de compra de votos para favorecimento do prefeito afastado, Silvio Félix. Mesmo assim, as explicações dadas por Nilce Segala e Antônio Braz do Nascimento, o Piuí, intrigaram os promotores. Eu perguntei para ela, falei, olha, a senhora analisou 7 mil páginas em apenas 1 hora de contato com toda essa documentação? E ela me disse, eu tenho leitura dinâmica. Quanto ao vereador Piuí, o depoimento dele, em alguns momentos eu fiz até advertência para ele de que aquilo me parecia uma brincadeira. Outro depoimento que causou estranheza aos promotores foi o da vereadora Iraciara Sagioro, líder do governo Silvio Félix. Ela foi vista no último fim de semana no escritório do advogado do prefeito. Isso é bastante estranho, que diante de uma dúvida, eles vão até o advogado do prefeito para buscar uma orientação. A vereadora Iraciara foi a única que não quis falar com a imprensa. Ela demorou cerca de 2 horas para sair do prédio, tentando fugir dos repórteres. E saiu de carro pelo estacionamento e nem sequer respeitou as leis de trânsito. E ultrapassou o sinal vermelho, quase causando um acidente na via. Tudo isso bem em frente a policiais militares. E a leitura do relatório já está em andamento, continua em andamento. Existem 7 mil páginas, mas apenas 240 vão ser lidas. A expectativa é que termine amanhã. O prefeito Silvio Félix está assistindo à leitura do relatório e deve se pronunciar apenas quando a leitura terminar. Sena. Obrigado, Carla, pelas suas informações. E os vereadores de Campinas fizeram uma reunião hoje com os partidos políticos para discutir as regras da eleição indireta na cidade. Durante a reunião, os partidos levantaram dúvidas sobre as regras definidas no final de janeiro para as eleições que deveriam acontecer no próximo mês.
Os parlamentares concordaram em reduzir o prazo para inscrição de candidatos como forma de acelerar o processo. O grande impasse está no pedido de alteração da regra que determinará o quórum para a eleição do novo prefeito da cidade. Todas as dúvidas e sugestões vão ser levadas agora para análise da Comissão dos Procuradores da Câmara Municipal de Campinas. As regras criadas lá atrás, elas vão ser analisadas ou tem muitas que vão dar para continuar sendo usada nessa eleição agora? Olha, praticamente todas vão serem mantidas, até pela própria conversa que nós tivemos com os partidos políticos e nessa reunião. Então foram poucas os questionamentos, e esses questionamentos a gente pediu para que essa comissão que nós criamos, essa comissão eleitoral, analisasse a pertinência e as questões formais e jurídicas dessas questões levantadas, suscitadas, e a partir daí nós vamos divulgar esse calendário, esse novo regramento. A eleição indireta para prefeito foi suspensa liminarmente no dia 2 deste mês pelo Tribunal Regional Eleitoral. O órgão entendeu que a definição do formato não podia ficar a cargo da Câmara de Vereadores. No último dia 16, o Tribunal Regional de São Paulo definiu por 4 votos contra 3 que a eleição do mandado tampão em Campinas continuaria sendo de forma indireta. E o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do prefeito cassado de Campinas, Demétrio Vilagra, para voltar ao cargo. A decisão foi do desembargador do TJ, Rubens Rio. Esta foi a segunda vez que Vilagra tentou voltar ao cargo através da Justiça depois da cassação. Uma das alegações dos advogados é de que a comissão processante não garantiu a ampla defesa do petista. O recurso negado no Tribunal de Justiça era um pedido de revisão da decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Campinas. Demétrio teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores em dezembro de 2011 por quebra de decoro. Os parlamentares consideraram que nas vezes em que ele assumiu a prefeitura no lugar de Hélio de Oliveira Santos, não tomou providências para impedir um suposto esquema de corrupção na Sanasa. Os vereadores de Campinas aprovaram na noite desta quarta-feira, em segunda discussão, o projeto do Executivo que propõe a abertura de um concurso público de 1.060 vagas para a área da saúde. Se for sancionado pelo prefeito em exercício, Pedro Serafim, a administração deve realizar ainda neste semestre um processo de seleção para honrar o compromisso firmado com o Ministério Público através de um termo de ajustamento de conduta. Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregular a renovação do convênio assinada por Prefeitura e Cândido Ferreira. A Unicamp divulgou hoje o formulário eletrônico para a declaração de interesse por vagas no vestibular 2012. A declaração poderá ser feita até o dia 27 de fevereiro. Podem declarar interesse por vagas os candidatos que fizeram a segunda fase, que não foram eliminados por nota 0 e que não tenham sido convocados para algumas de suas opções, inclusive a terceira chamada. Outras informações podem ser obtidas através do site unicamp.br. E veja a seguir, jatinho executivo da Igreja Universal do Reino de Deus permanece retido no aeroporto de Viracopos com problemas na documentação.